Quem tem ansiedade ao ponto de dar prazo para as coisas, atrapalha, porque o tempo não é nosso. E aí você começa a se preocupar mais com as coisas e menos com o que Deus está falando com você. Você começa a preocupar mais com o desejo de conquistar e menos com a promessa que Deus já te fez. No versículo anterior, no 33, ele fala assim: buscai, pois, o primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O ansioso ao ponto de não esperar, ele nunca vai receber as outras coisas, vos serão acrescentadas. Porque ele não consegue buscar primeiro o reino de Deus como prioridade. Ele começa a procurar e buscar conforme a sua vontade e a sua força. Ele começa a extrapolar alguns limites para tentar conquistar aquilo que ele quer. E em vez dele falar, não, peraí, se Deus me prometeu que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão acrescentar, então peraí, eu tenho que buscar onde primeiro? Em Deus. Só que não é assim, não é fácil não. Não é fácil. A gente começa a tentar colocar a nossa mão no negócio. E aí vai dando tudo errado e você vai tentando e você acha que é por aqui, você vai fazendo. E no meio da ministração, Deus me deu uma pergunta para os jovens e eu não preciso responder não. E eu vou dividir essa pergunta com vocês aqui. Deus é dono de tudo? É, não é? Deus é dono do ouro e da prata. Deus curou um cego. Deus curou um coxo. Deus ressuscitou um morto. Deus fez todas as coisas, ressuscitou, venceu a morte. Esse Deus é o nosso Deus? Porque a gente não consegue acreditar. Porque a gente tenta colocar a nossa mão. Porque a gente tenta fazer do nosso jeito. O nível de ansiedade é tão forte que às vezes você conhece até o filme que você está vendo e você quer mudar a história do filme na sua cabeça. Se o cara não fosse para aquele lado ali, ele não tinha morrido. Porque a ansiedade está na cabeça tão grande que você quer falar assim, está vendo? Você sabe o filme, você sabe que o cara vai entrar naquela rua ali, vai dar de cara com alguém e vai morrer. Mas a sua ansiedade é tão grande que você começa a querer mudar o filme da televisão. A ansiedade atrapalha tudo. E aí você perde as coisas boas de Deus na sua vida. Deus tem algo tão bom na sua vida, Deus tem para os solteiros e solteiras, Deus tem o varão, a varoa certa, mas aí a ansiedade atrapalha, você vai no errado, e aí depois que casou não tem mais jeito. Aí, igual o pastor Cláudio Duarte fala, vai ter que aturar a cruz, vai ter que carregar, porque Deus não vai querer que você divorcie, não é assim que funciona nas coisas de Deus. O mundo aí fala, se não deu certo, separa amanhã, mas com Deus não é assim. Pegou a cruz, tem que carregar. Mas a ansiedade faz isso. A ansiedade faz você tomar decisões erradas. Você ainda quer fazer uma faculdade de medicina e aí você de repente muda para veterinário e você não sabe aonde você está e nem aonde quer chegar. O ansioso não tem destino nenhum. Ele vai no banda voou, o que aparecer ele pega. Porque ele não sabe esperar a Deus. E aí ele escolhe errado o cônjuge dele, ele escolhe errado o curso que ele quer fazer na faculdade, ele escolhe errado o destino que ele quer andar, e aí ele só quebra a cara. Às vezes Deus fala, vai pela direita, vai pela esquerda, vai pela frente, e aí o ansioso quer ir pelo caminho mais curto. Não, vou botar no Waze aqui, o Waze é melhor. A minha bênção está no destino Waze, coloca lá, Waze, bênção, e aí o destino Waze que vai mandar. Não existe isso. Mas o ansioso é assim, vou fazer do meu jeito que vai dar certo. Não sabe esperar. Saul, quando ele tem a ordem de esperar em Deus, sacrificar todo aquele povo amalequita, matar todo mundo, Deus manda, não faz nada, não leva nada para Israel, mata todo mundo lá. Saul vai falar, não, peraí, o meu jeito é guardar aqui umas ovelhinhas, uns boi, vou poupar a vida do rei, que eu vou ter ele sempre aqui como um refém, e os amalequitas nunca vão reagir com medo de eu matar o rei deles, e aí Deus vai e rejeita Saul, porque é a desobediência. O ansioso, muitas vezes, ele vai ser desobediente. Jesus tinha falado ou não para os discípulos que ele ia ser preso,
que ele ia ser chicoteado, que ele ia sofrer o castigo. Tinha ou não tinha falado para os discípulos? Quando chega o soldado, o que Pedro faz? Corta a orelha do soldado. Ansioso, não sabe esperar. O ansioso está lá fazendo uma carne, ele pega a carne e joga, já está comendo a carne crua. É ansiedade. E nas bênçãos também é assim. Deus prometeu, a tua e a tua casa vão servir ao Senhor. Ah, mas eu vou do meu jeito, eu vou convencer o meu marido, a minha mulher a estar na igreja. Espera, querido. Confia. A ansiedade, ela não anda lado a lado com a fé. Primeiro ouvido que está ouvindo é o meu aqui, ó. Não anda lado a lado com a fé. Não tem jeito. Você ser ansioso a fazer as coisas sem esperar Deus e você ter fé. Não tem como. E aí um versículo bíblico fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria que você pensasse um pouquinho na pessoa que você mais ama na sua vida. Eu sei que os pais vão falar filho, a mãe vai falar filha, mas é para você pensar nisso mesmo. E esse filho, ele é tudo para você, abaixo de Deus, é lógico, mas tudo que esse filho te pede, você faz de tudo para fazer, ou filha, ou sobrinho, ou neto, é assim que funciona. Mas imagina só, se o filho te pede algo, você fala assim, ó, eu vou te dar, mês que vem, aguarde que eu vou te dar. Você prometeu ou não? E aí o filho pega e fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou conquistar até o mês que vem. Vai te entristecer ou não? É a mesma coisa com Deus. Nós temos um Pai celestial que se preocupa com todas as coisas que nós temos e que nós vamos conquistar, e Ele já prometeu, olha as promessas, tu e a tua casa vão servir a Deus. Se credes em meu nome, farão coisas maiores que a minha. Se pisa na cabeça da serpente e do escorpião, expulsa demônios, isso é tudo promessa. Abre porta onde não tem porta. Sobre a sua casa não vai ter nada de ruim. Isso é promessa. E Deus prometeu para nós ou não? E aí a gente não consegue esperar isso acontecer. Porque o nível de ansiedade está maior do que a fé, a confiança em Deus. A gente não consegue enxergar a promessa acontecendo. Então vamos lá. Como algumas doenças físicas existem na nossa vida que não tem cura, até hoje ainda não encontraram a cura da AIDS, não encontraram a cura de algumas outras, a ansiedade, ela é uma doença na alma. Ela é uma doença na nossa alma. Ela não é uma doença que ela vai estar no seu corpo carnal, carne aqui não. Ela vai estar na alma, só que ela vai trazer feridas na carne. Uma pessoa muito ansiosa, ela tem queda de cabelo, ela tem insônia, ela tem falta de apetite ou apetite a mais, ganha peso ou perde peso. Então a gente tem que começar a entender se a gente está no nível de ansiedade a esse ponto ou não. Às vezes a queda de cabelo é só por causa da idade que vai chegando. Mas às vezes a queda de cabelo é ansiedade também. E se não se tratar isso dentro da nossa alma, a gente vai cada vez mais se definhando em relação a isso. Tem problemas na nossa vida que vão causar ansiedade. Às vezes você tem uma enfermidade e você está na expectativa de receber uma cura e essa ansiedade vai cada vez mais piorar a sua saúde. Você está esperando um dinheiro na justiça, escuta aí, Michele. E aí, de repente, você está ali ansioso e ansiosa para poder receber esse dinheiro, e aí a ansiedade vai fazer o seu cabelo cair. E aí você vai colocar a culpa na Covid, você vai colocar a culpa em um monte de coisa, mas não é por causa da danadinha da ansiedade. Eu estava vendo hoje, gente, a ansiedade é uma doença que fica escondidinha, e ela vai te matando aos poucos. Ela vai cada vez mais minando você por dentro, você perde sono. Você não tem mais sono, ou você tem sono demais. Tudo que é o extremo é por causa da danadinha da ansiedade. E os problemas desse mundo, todos os problemas,
eles vão atingir a nossa alma. Ele não vai atingir o seu espírito, porque o seu espírito é de Deus. Ele não vai atingir a sua carne, porque a sua carne é pó. Ele vai atingir a sua alma. Todo mundo aqui sabe que nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito. A alma é todo o sentimento que você tem. A alma é todo o desejo que você tem ou que você não tem. E a ansiedade está ligada a sentimento. Se você não colocar a sua alma para ficar quietinha no cantinho dela e tratar ela, ela vai te atrapalhar a esperar, a confiar em Deus. Agora a gente vai começar a pregar. Agora vai. Então vamos contar aí mais umas meia hora aí. Alguns estão preocupados com finanças, doenças. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Terei trabalho amanhã. Meu filho cresce a cada dia. Como vou pagar a conta? Meu carro foi roubado. Algumas pessoas não conseguem dormir por causa de preocupação. A gente tem essa doença chamada preocupação, não é uma doença, mas a ansiedade, ela vai fazer com que essa preocupação se torne algo muito grande. E a gente sabe que o nosso Deus é maior do que todas as coisas, mas a preocupação, ela às vezes tenta colocar o nosso Deus pequenininho. A gente coloca a preocupação grandona. A gente pega o nosso problema e dimensiona ele enorme. E esquece que o nosso Deus, Ele coloca a terra, o planeta Terra, na palma de sua mão. Olha o tamanho desse Deus que você serve. Olha o tamanho desse Deus que quando você ora, você fala: "Oh, meu Pai, oh, meu Paizinho". Olha o tamanho desse Deus. Então não tem preocupação maior, não tem angústia maior, não tem doença maior, não tem problema maior que o nosso Deus. No versículo 25, as pessoas às vezes perdem o momento de aproveitar o que tem. Olha só, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? As pessoas se preocupam mais com a comida e esquecem que Deus deu a vida. O corpo não é mais importante que a roupa? As pessoas esquecem que ela tem um corpo e estão preocupadas com a roupa que ela não tem. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de agradecer a Deus pelaquilo que nós temos. E estamos preocupados com aquilo que nós queremos. E aí isso daí acaba atrapalhando a nossa intimidade, a nossa gratidão. O princípio da gratidão é que quanto mais você é grato, mais você é abençoado. Quanto mais você é abençoado, mais você é grato. Mas Deus, Ele fica feliz quando você age tudo pela fé. Se é impossível agradar a Deus sem fé, então é possível agradar a Deus com fé. Não é verdade, gente? Então, se você tem fé, você está agradando a Deus. Se você deixa a ansiedade atrapalhar a sua fé, você está desagradando a Deus. E deixar Deus triste não é legal, é nosso Pai, nosso Senhor. No versículo 26, esquece do valor. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas? Deus, Ele alimenta todas aquelas aves do campo. Elas não plantam, elas não semeiam, elas não colhem, e Deus as alimenta. Agora, a gente não tem mais valor do que Deus? Por que a ansiedade tenta nos atrapalhar? A preocupação é completamente inútil. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Qualquer preocupação que você tiver, você não pode acrescentar nada na sua vida. A preocupação não acrescenta em nada na sua vida. A ansiedade não acrescenta em nada na sua vida.
A única coisa que acrescenta na sua vida é a confiança em Deus. Aí sim Ele vai fazer muito mais em você, quando você deposita toda a sua confiança. A ansiedade às vezes apaga as promessas de Deus na nossa mente, versículo 30 e 31. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. É Ele que nos prometeu que Ele vai nos dar tudo. Aquele povo no Egito, aquele povo no deserto, aquele povo que foi liberto lá por Deus, através de Moisés, aquele povo foi ansioso a tanto de fazer um bezerro de ouro. Olha como a ansiedade ela é enganosa. A ansiedade, se o coração do homem é enganoso, eu acho que dentro do coração do homem tem ansiedade demais. Porque ela engana o povo. Aquele povo foi enganado lá naquele deserto, a ponto de fazer um bezerro de ouro. Porque eles queriam encontrar a Deus para adorar. Deus estava com eles o tempo inteiro, através daquela nuvem, a cortina de fumaça e fogo que guiava eles no deserto. E eles queriam ver Deus, olhava para lá que enxergar Deus. Queria mais ver Deus ou que ver os milagres, o maná descendo todo dia, e a ansiedade daquele povo fez ao ponto deles criar um bezerro de ouro dentro daquele povo, né? E a outra característica dos incrédulos, os não cristãos. No versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. As pessoas do mundo aí fora, que não têm intimidade com Deus, eles procuram as bênçãos que são nossas. Deus, Ele nos promete, através da palavra dEle, várias bênçãos, e o povo do mundo lá fora, os pagãos, eles estão atrás dessas bênçãos, mas Deus prometeu para quem? Para o povo escolhido dEle, para aquele que Ele separou. Então, para mim e para você, tem muitas promessas nessa Bíblia, basta nós tomarmos posse dela. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará, Ele dirigirá o teu caminho. Deus, Ele só quer que você confie nele. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Buscar a Deus em primeiro lugar em todas as áreas. Aí você vai começar a tratar essa danadinha chamada ansiedade. Todo mundo deve ter um pouquinho de ansiedade dentro da pessoa. Se não tiver, glória a Deus que você não tem. Mas todo mundo tem uma beiradinha ali. Ela, de vez em quando, igual aquele machucadinho no canto da unha, né? Que de vez em quando você lembra dele. Quando você dá uma mexidinha na cutícula, você vai lembrar daquele machucadinho. É a danadinha da ansiedade. Umas pessoas têm mais, outras têm menos. Tem áreas que a ansiedade ataca mais, tem áreas que a ansiedade ataca menos. Mas todo mundo tem que saber que confiar em Deus é um dos caminhos para tratar essa ansiedade, para alcançar a cura em cima da ansiedade. O segundo, Deus sabe do que você precisa. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês,
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Imagina a gente viver em cima disso aqui, queridos. O meu Deus suprirá todas as necessidades. Imagina se viesse assim, ó, meu Deus suprirá algumas necessidades. Tem alguma versão assim? Não tem. É todas. Todas é todas. Todos é tudo. Deus fala tudo. É completo de tudo. É um ano de suprimento completo, então é completo de tudo. É todas as necessidades. Então não tem o porquê a gente ficar preocupado com as coisas. É lógico, às vezes vai bater aquela ansiedadezinha, mas descansa. A gente louvou hoje aqui, em teus braços é o meu descanso. Que esse louvor não seja só da boca para fora. Descansar no Senhor e falar assim, Deus, tem uma doença na minha família, eu sei o que o Senhor tem para mim, o Senhor sabe já dessa doença, o Senhor sabe o que eu estou te pedindo, para que o Senhor cure aquela pessoa, mas eu vou descansar. Eu vou descansar, meu Deus. Eu não vou ficar ansioso, não. Vai sair o diagnóstico do exame, e aí eu estou na ansiedade, não vou descansar. Vai ser conforme a sua vontade. Deus, eu estou desempregado, eu não sei o que comer amanhã, eu vou descansar. Já falei isso aqui uma vez, e vou repetir. O ano de 2022 foi um deserto lá em casa, que todos os dias chegava o maná na minha casa. Todos os dias chegava, e eu não sabia de onde vinha. Vou mudar. Eu sabia de onde vinha do céu, mas às vezes aparecia aqui na terra alguém abençoando. De abrir o armário e falar, o que comer amanhã? O que eu vou comer amanhã? Michele olhava para mim e falava assim, André, e amanhã a gente vai almoçar o quê? Aí eu falava assim, sei não, Deus vai mandar. Sei não, e mandava. E não teve um dia que eu comi sem carne. Só comia quando eu não queria mesmo. Ele mandava ainda as codorninhas lá, que mandou no deserto, mandou lá em casa. De vez em quando era um pedacinho da vaca, do porco. Tinha lá um frango, aparecia, mas tinha a comida todos os dias, gente. E a gente decidiu descansar. Falei, não, eu vou confiar em Deus. Ele prometeu, eu vou confiar. Não vou atrapalhar os planos, não. A ansiedade atrapalha os planos. A ansiedade atrapalha os planos. Mas eu só passei pelo deserto porque eu deixei a ansiedade tomar conta em algum momento da minha vida. Eu precisei passar pelo deserto, eu precisei provar o maná no deserto, precisei ser forjado no deserto, eu precisei aprender no deserto. Não queira aprender no deserto, dói demais. Aprenda no ladinho bom, lá na terra que mana leite e mel, é mais fácil. Não queira decidir com a sua mão, porque uma decisão errada, ela pode te levar para o deserto. Uma decisão errada pode te extraviar o caminho que você está indo, e você vai cair no deserto. Aquele povo ficou quantos anos no deserto? 40 anos. Por quê? Porque murmuraram durante 40 dias. Então, nem no deserto, Deus mandando tudo o que tinha que mandar, aquele povo aprendeu a não murmurar. Então, se você estiver passando no deserto, não murmure, só glorifique a Deus. E as coisas vão voltar ao normal. Eu creio nisso. Deus faz tudo de novo. Se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer tudo de novo. Se Ele tiver que te descer para o oleiro e levantar, Ele vai descer você lá, quebrar e fazer um vaso novo. Vai. E às vezes, o vaso, quando ele está, ele nunca vai ser reformado aquele vaso, não, ele tem que quebrar. Alguém já viu como que é um vaso de barro? Como que faz? Tem que estar com um barro bem macio, né? Bem molinho. E a gente é considerado como odres, que é o vaso, novo ou velho. Depende aí, se você tiver ainda com os seus jeitos lá de religioso, você ainda está precisando ainda ser um vaso novo, reformado através do sangue de Jesus. Mas o oleiro, quando ele vai fazer um vaso novo, ele não aproveita o barro do vaso velho. Ele quebra. E aquilo ali praticamente foi descartado.
Deus, ele não remenda vaso. Deus faz vaso novo. E quebrar, querido, quebrar dói. Quebrar dói. Quando, eu tenho certeza, se aquele vaso tivesse vida, ele falava, ai, está quebrando aqui, ó. Quebrou minha alça, ai, quebrou isso aqui. E Deus, ele não vai pegar um barrinho e colocar uma remenda lá, não. Ele não, joga isso aí lá, e vamos fazer um novo. Vamos fazer um vaso novo, bonito, para receber o sangue de Jesus, o vinho novo, no odre novo. E se precisar, eu tenho certeza que ele vai quebrar. Vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus. Trata-se de prioridade. Não tem como você servir a dois senhores. A Bíblia fala sobre isso. Não tem como você priorizar a Deus e priorizar a sua vontade. Quando você busca primeiro o reino de Deus, trata-se como prioridade. Ei, Senhor, você é minha prioridade. Isso também faz com que nós tratamos a nossa ansiedade. Jesus, ele não disse que nós deveríamos ou tentaríamos, diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ele não fala assim, ó, você não deve servir a dois senhores, você tem que tentar a não servir dois senhores. Ele fala assim, ó, você não pode, porque se você servir a dois senhores, a sua ansiedade vai ser depositada no outro, ao invés de Deus. Você vai buscar primeiro o outro, ao invés de Deus. E todas as vezes que você usa do seu braço a sua força, você está priorizando a sua vontade. Buscai o reinado de Deus, o governo de Deus. É muito fácil a gente chegar aqui e falar, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas é muito difícil viver o busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É difícil. Por quê? Porque a nossa vontade, às vezes, é maior do que a nossa espera. A gente tem mais vontade de acontecer do que esperar. Ansiar por algo é você esperar no tempo certo. Ansiedade faz você fazer do seu jeito. Porque acontece, às vezes eu falo assim, nossa, eu estou ansiando estar na presença de Deus no domingo. Eu sei que o tempo é o domingo. Agora, se eu tiver com ansiedade de fazer alguma coisa, eu vou ficar ali o tempo inteiro olhando no relógio. Está na hora? Está na hora? Eu estou ansioso para que aquilo aconteça, aquilo chegue. E aí, quando chega, eu não recebo nada. E você já reparou que todas as vezes que é algo para a sua carne, a sua vontade, a ansiedade parece que ela está desgovernada? Que quando é para as coisas de Deus, vem com calmaria, vem com mansidão, vem com desejo, vem com prazer de estar na presença de Deus. Não tem como você, eu estou ansioso para chegar, não é essa ansiedade. Estar na presença de Deus é algo leve. A ansiedade é angústia, é aflição, atrapalha a sua fé. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai porque Ele está perto. Se você tem um Deus perto de você, por que ficamos ansiosos? Coloque o seu coração nas coisas do alto. Tudo que você coloca nas coisas do alto, querido, é mais leve. Abandone o ímpio o seu caminho, e o ímpio os seus pensamentos, e volte para o Senhor, e Ele compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque Ele perdoará abundantemente. A ansiedade, às vezes, ela tenta nos enganar, e ela vai fazer com que nós erramos diante de Deus. Mas hoje Deus está falando assim, busque primeiro a minha justiça e o meu reino, que eu vou perdoar todo aquele tempo de ansiedade, e a partir de hoje nós vamos viver de acordo com a minha vontade. Deus está falando praticamente isso para nós. Vamos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e Ele vai acrescentar todas as outras coisas, e nos perdoar do tempo de ansiedade que nós tivemos. Isso nos atrapalhou, estar diante do Senhor e confiar nele. É isso que eu queria falar para nós. Para vencermos a ansiedade, precisamos estar diante do nosso Deus
colocando para Ele toda a ansiedade, como está no versículo lá do livro. Entrega a Jesus a ansiedade. Entrega a Jesus todo o desejo. Entrega a Jesus os planos. Confia, espera, aguarde a Deus. Amém, queridos? Eu queria orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Se você quiser ficar de pé no seu lugar, fique. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Mas não esqueça de declarar a Deus a sua confiança. Se lembrar de algum momento de ansiedade que você teve, de algum momento que você deixou que a ansiedade atrapalhasse a sua intimidade com Deus, peça perdão a Ele. Esse é o momento, querido. Ô Senhor, nós te amamos, nós declaramos o nosso amor a Ti, porque o Senhor é o único que merece toda honra e glória, o Senhor é o único que merece toda declaração, o Senhor é o único que merece todo louvor, Deus. Ô meu Pai, em alguns momentos de nossa vida, a nossa ansiedade gritou tão alto dentro de nós, Senhor, que nós acabamos perdendo um pouquinho o foco, perdendo um pouquinho a confiança, perdendo um pouquinho a paciência em esperar, Deus. Nos perdoe, meu Pai, porque isso atrapalha a nossa vida. Os seus sonhos, os seus planos para nós são maiores que os nossos, Deus. Mas a ansiedade, às vezes, Deus, faz com que os nossos desejos sejam maiores do que o seu. Ô meu Pai, nós queremos te pedir perdão por isso, Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor todas as nossas vontades. Nós queremos colocar diante do Senhor todas as nossas angústias, aflições. Nos ajude a vencer a ansiedade, Deus. Que nós não sejamos mais ansiosos a nada. Que nós aprendemos aqui, Senhor, a esperar, a confiar, a viver pela fé, Deus. A nos descansar nos seus braços. Oh, meu Pai, nos ajude. Nos faça lembrar todos os dias, Deus, que a ansiedade é ruim para nós, Deus. A ansiedade não é boa. A ansiedade atrapalha, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Pai. Nos faça ter mais mansidão, calmaria, confiança, a descansar no Senhor mesmo, a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós já te agradecemos e te entregamos, Deus, em nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.